Então, galera, continuando a história, a Sara, ela vai chamar Abraão e vai dizer para Abraão rejeitar a H, essa escrava, né? Rejeita essa escrava, essa é a expressão que a Bíblia usa. E Sara diz que H, o filho dela não seria herdeiro como Isaac. E aí Abraão se entristece, e isso parece ruim aos olhos de Abraão, só que Deus vai chamar Abraão e vai dizer para ele fazer tudo o que a sua esposa havia pedido, porque o próprio Deus iria cuidar do menino, iria abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. A princípio, Abraão tem essa resistência, porque Ismael era filho dele, eles haviam convivido 17 anos, era uma relação de pai e filho, só que o próprio Deus fala para Abraão seguir as orientações de Sara. Então Abraão ele vai permitir que Ismael saia, ele vai permitir ou expulsá-los da casa do clã dele, porque isso era orientação do próprio Deus. Para Ismael, com certeza foi um momento muito difícil, foi uma fase muito ruim para ele, porque Ismael tinha 17 anos, havia convivido com Abraão, então assim, toda a educação ou a cultura de Abraão havia sido passada para Ismael. Então imagina Abraão ensinando talvez Ismael a caçar, e Ismael também tomando conta dos negócios de Abraão. Então Ismael ele tinha uma posição de destaque, por mais que ele fosse filho da escrava, ele era filho de Abraão, que era um dos homens mais ricos, mais importantes. Inclusive o Ismael tinha tido contato, há teorias de que ele tinha tido contato com o próprio rei Abimeleque, acompanhado Abraão em muitas das viagens de negócios de Abraão. Era um jovem muito inteligente, conhecia o Deus de Abraão e aceitou o Deus de Abraão como o Deus dele. Então essa saída para Ismael foi muito difícil. E aí a Bíblia vai trazer que Abraão entrega pão para a H e entrega um adre cheio de água. Essa expressão pão não seria necessariamente um pão, mas seriam alimentos, e alimentos que eram comuns ali daquela região. E o adre, galera, era em termos atuais, era uma mochila feita de pele de cabra, e essa mochila era colocada nas costas, e a própria pata ou pernas da cabra fazia a alça da mochila. E aí essa mochila caberia em torno de 15 a 20 litros de água, e H sai rumo ao deserto. Quando H sai para o deserto, só para você entender, entre o local que Abraão estava morando e o local em que H ouve a voz do anjo, tinha cerca de 30 quilômetros. Então H andou durante bastante tempo, foi 30 quilômetros que H andou. Nesse percurso de 30 quilômetros, a água acaba, ela começa a sentir sede. Ismael, agora com 17 anos, também sente sede. E quando H ela vai abandonar o filho dela, a Bíblia vai trazer a expressão que ela coloca o menino debaixo de um arbusto, e ela se distancia, acho que é um tiro de arco. Esse tiro de arco seria em torno de 700 metros, então H vai se afastar ali numa distância de 700 metros para não ver a criança morrer. A gente pode imaginar que eles saíram, andaram, e H colocou Ismael ali. Só que quando H coloca Ismael ali, Ismael estava desidratado, Ismael já estava praticamente morrendo. Por isso que H ela se afasta da criança para não ver o seu filho morrer. Era uma situação bastante complexa, foram horas que eles caminharam pelo deserto, a água acaba, e aí nesse momento H escuta a voz do anjo,
e na verdade o anjo ou Deus tinha escutado o choro do menino. E aí tem algumas teorias de que nesse momento que Ismael chora de dor, de angústia. Ismael estava sofrendo, estava com sede. Alguns eruditos, eles entendem que Ismael havia orado, né? E orado ao Criador dos céus e da terra, que era o mesmo Deus de seu pai. A gente pode imaginar que Ismael não conhecia nenhum Deus por Ismael ser árabe, mas lembra que esses 17 anos de convivência de Ismael com Abraão, Ismael havia oferecido sacrifícios ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, havia aprendido sobre o Deus do seu pai, e o Deus de Ismael era o Deus também de Abraão. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor escuta o choro da criança, uma criança de 17 anos, e aí o anjo fala com Agar, que Agar não deveria ter medo e que ela deveria erguer o menino pela mão. Essa palavra erguer o menino pela mão, São Jerônimo ele entende que seria animar o menino, dar forças, né, dar uma injeção de ânimo. E aí Agar, movida pela voz do anjo, lembra que lá no capítulo 16 de Gênesis, Agar ela vê o anjo aparece a ela, só que nesse momento aqui, no capítulo 21, nessa segunda saída, ela apenas escuta a voz do anjo. E aí, finalizando o vídeo, Agar retoma o menino pela mão e ela segue viagem. E aí Deus abre, na verdade, ela não chega a seguir viagem, né? Deus abre os olhos dela, ela enxerga o poço, toma água e aí ela segue viagem. Galerinha, acho que essa história que eu tinha para trazer ou tratar com vocês. No próximo vídeo a gente dá sequência ao capítulo 21 ainda, só que é o momento ali em que Abraão vai se encontrar com Abimeleque, mas acho que de lições que a gente pode extrair é que por mais que Agar fosse uma escrava e Ismael não fosse o filho da promessa, o Criador ele não vai abandonar a Ismael, muito pelo contrário, vai abençoar Ismael. Ismael vai ser um homem de destaque e nos próximos vídeos a gente vai ver isso. 12 príncipes ou 12 tribos vai sair de Ismael, assim como saíram as 12 tribos de Israel de Isaac. A gente tem, de uma certa forma, um conflito entre esses dois povos. A gente tem aí os judeus vindo de Isaac, né, o povo de Israel vindo de Isaac. A gente tem os árabes que são descendentes de Ismael, e existe uma briga muito grande, um conflito até hoje entre esses povos. Os árabes acreditam que o filho da promessa é Ismael, os judeus acreditam que não, que o filho da promessa é Isaac. A gente sabe que o filho da promessa é Isaac, mas existe um conflito, aí, uma rivalidade entre esses povos até hoje. A gente vai abordar isso nos próximos vídeos, mas o que fica de lição para mim e para você é que Deus ele não abandona os seus filhos, Deus ele não rejeita os seus filhos, ele cuida dos seus filhos. Por mais que o nascimento de Ismael tenha sido fruto de uma decisão de Abraão, fruto de um adultério, ainda assim Deus não vai amaldiçoar a Ismael, Deus vai abençoar Ismael, vai fazer dele uma grande nação, beleza? Acho que é isso, a gente compreender que o Deus que a gente serve é um Deus extremamente poderoso, um Deus que não abandona os seus filhos, e aquele que clama a Ele, aquele que vai a Ele, Ele não rejeita de forma nenhuma. Eu estou falando isso porque a maioria dos pastores hoje coloca Ismael em uma situação humilhante. Isaac é filho da promessa, então Ismael assume uma posição secundária e não dá a devida importância a Ismael, mas fato é que Ismael foi um grande homem e deixou aí diversos descendentes, beleza? É isso,
Aí a gente dá continuidade e aí a gente vai também falar um pouquinho mais sobre o Isaac, tá bom? Que é o filho da promessa de fato. Valeu, galera. Abraço, até os próximos vídeos.